Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de dizer que se há palavras que podem caracterizar aquela que foi a política de ambiente nesta legislatura, foram a cedência a grandes interesses, a negociata no ambiente, outra, o autoritarismo, outra, o desinvestimento. Relativamente às cedências a grandes interesses instalados, aquilo a que chamei de negociata, é importante relembrar que este Governo teve na sua mão a possibilidade absoluta de parar com o crime económico, social e ambiental que representa a construção da barragem do Tua, com impactos fortíssimos sobre o litoral, na qual o Governo diz que está a investir. Não é verdade, Sr. Ministro? Mas cometendo erros desta natureza, com impactos relevantes sobre o litoral, que vão custar depois muito caro aos portugueses para repor a asneira que aquela barragem representa. Claro, para quê? Para favorecer a EDP. Cedência a interesses instalados. Este Governo tem na sua mão a possibilidade de parar com o cultivo de organismos geneticamente modificados em Portugal. O que é que faz? Rigorosamente nada, cedendo aos interesses das multinacionais do setor agroalimentar, designadamente da Monsanto. Cedência aos interesses instalados. O que é que fez na área dos resíduos? Privatizou a EGF. Uma empresa que dava lucro. Sr. Ministro, já agora gostava que reagisse, se eventualmente vier a fazer uma intervenção, a esta questão. Primeiro, anúncio da privatização da EGF. Temos 25% de trabalhadores a mais. Lógica que nós aqui temos sempre denunciado, privatização é igual despedimento. Isto é absolutamente inacreditável, Sr. Ministro. Outra palavra que eu referi que caracteriza a política de ambiente deste Governo: autoritarismo, aquilo que se deu com a reforma do setor da água, numa lógica completamente contrária às autarquias e aos interesses das populações e preparando um caminho nítido para a vontade de privatização da água. E se isto não fosse eventualmente intenção do Governo e da maioria, teriam aqui aprovado a proposta que os Verdes fizeram, no sentido de integrar na Lei Quadro da Água o princípio da não privatização do setor da água. Negaram-no porque têm essa perspectiva para o futuro. Mas a Lei de Bases do Ambiente foi aprovada de uma forma absolutamente autoritária na Assembleia da República e que pena não se terem lembrado do processo que aqui decorreu nos anos de 1986-87, onde houve uma grande maioria de apoio à então Lei de Bases do Ambiente. E agora fizeram um processo completamente inverso. Votaram sozinhos. Outra palavra que caracteriza esta política de ambiente: desinvestimento e fundamentalmente na conservação da natureza. Quando nós falamos da conservação da natureza e da biodiversidade, falamos de questões muito sérias. Falamos de suporte de vida, falamos de serviços que nos são prestados gratuitamente e os quais nós devemos preservar. Para além de que falamos de preservação de ecossistemas, falamos de preservação de espécies, falamos de preservação de genes e, portanto, falamos de uma dimensão global da vida. Este Governo, pura e simplesmente, virou costas à conservação da natureza, desinvestindo brutalmente nos organismos que têm esta responsabilidade e também ao nível da vigilância da natureza, designadamente ao nível de meios humanos e técnicos. Este Governo, este Ministério do Ambiente, não teve força para a transversalidade necessária que se impõe à política de ambiente. Ouvi da boca do Sr. Ministro do Ambiente nesta legislatura, quando o confrontei sobre matéria dos transportes e da importância que o setor dos transportes tem para o ambiente e designadamente relativamente ao combate às alterações climáticas, ouvi o Sr. Ministro do Ambiente dizer: eu não sou Ministro dos Transportes. Não é de facto, mas não teve capacidade para influenciar em coisas que são fundamentais. E se houvesse dúvidas, para tanto bastaria olhar para aquela que foi a reforma, assim designada, de fiscalidade ambiental, que não tocou rigorosamente nada numa questão que é fundamental desta Para concluir, área, Sra. Deputada. Presidente, que é justamente a matéria dos transportes. Bem, transversalidade conseguiu de facto a Sra. Ministra das Finanças, justiça lhe seja feita, mas para muito má consequência relativamente ao povo português, porque mesmo ao nível ambiental, a fiscalidade ambiental foi feita e elaborada única e exclusivamente porque o Governo precisava de 150 milhões de euros. É uma vergonha Queira e de facto concluir. uma frustração, Sr. Ministro.